Pode Ser Humano começando de novo aí na sua telinha ou no seu tocador de áudio. E você sabe que o Pode Ser Humano é um é um podcast do projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens para trazer para você humanização no contexto do trabalho. E é lógico que tudo que a gente fala aqui dá para você levar para todos os cantos da sua vida. Você não vai fazer isso aqui só no trabalho, você não vai ser humano só no trabalho. E a gente sempre traz um convidado super especial. Hoje a gente está muito feliz por receber a Daniela do Lago. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A gente está muito feliz porque hoje a gente vai falar sobre humanização na veia, minha gente, inteligência emocional. Nossa, olha, inteligência emocional é tão falado, mas hoje a gente vai dar uma esmiuçada aqui nele, Dani. Boa, Pode legal. ser? Pode, claro. Por favor, Daniel Goleman começou a falar isso lá atrás, mas acho que o povo não entendeu ainda. Ainda não. Todo mundo fala, né? Mas na prática são outros 500. É isso. E olha, se você tá querendo saber sobre esses assuntos e mais um monte que aparece no meio do caminho, você já pode se inscrever no canal, já pode começar curtindo a gente, porque você sabe que ajuda esse conteúdo chegar para muitos lugares. Muitas pessoas. Eu preciso falar, antes de te apresentar, num QR Code que eu tenho aqui, Dani, na tela, que vai dar o link para esse monte de conteúdo que você tem aqui, que já está aparecendo. Legal. Você põe lá o seu link do Amazon, ou os links que você quiser da sua empresa, o que você quiser, vai estar nesse QR Code que está aqui na tela, gente. Então, quer saber mais sobre a Dani? Gostou depois daqui da nossa conversa? Clica aqui, ela tem um monte de soluções aí para sua empresa, para o seu negócio. Boa. Pronto, merchandising feito. Obrigada. Faço agora a minha autodescrição, que é todo esse protocolo inicial, tá? Então, minha autodescrição para quem tá só escutando a gente. Então, eu sou uma mulher branca, 1,57 m, tenho cabelos pretos curtos, tenho olho castanho escuro. Hoje eu tô com uma camisa preta e uma calça jeans. E é isso. E você, Dani? Ah, legal, autodescrição, que bacana. Isso. Eu também sou uma mulher branca, sou alta, tenho 1,78 m, tenho cabelos castanhos claros, cabelos compridos, cabelos lisos. Hoje eu tô com um vestido também preto, até um pouco florido. E é isso. Muito bom, tá linda. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente começou aqui contando que a gente vai falar sobre inteligência emocional, mais algumas coisas. E eu vou apresentar a Daniela do Lago para vocês. A Dani, ela ministra palestras e atua há mais de 18 anos com gestão de pessoas em diversas empresas, né, Dani? Isso. Faz treinamentos corporativos, atua como coach, é professora também, ministra aulas no MBA da GV desde 2007, nas disciplinas de gestão de pessoas, comportamento organizacional, comunicação e relacionamento interpessoal. É mestre aqui em administração, fez MBA em marketing, fez coaching também e é autora de 5 livros. É 5 mesmo, Dani? 5, isso. Tá são certo. esses 5, Nós vamos conversar sobre esse conteúdo também. Daqui a pouco a gente vai falar. Dani, bom, você é professora de gestão de pessoas, comportamento organizacional, comunicação. Dá para falar sobre tudo aqui com você? Dá para falar de bastante coisa. Dá para falar de gente, né? Acho que gente tem muito assunto, né? Então, a minha formação é nessa área. Eu sou professora há 17 anos da Fundação Getúlio Vargas. Eu dou aula nos MBAs. E as minhas disciplinas giram nessa área de gestão de pessoas, liderança, comunicação. Então, tudo que envolve comportamento no trabalho, meu mestrado foi nessa área. Então, todas as coisas, quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, tudo que vocês vivenciam em termos de comportamento no trabalho, é exatamente a minha especialidade. Então, são assuntos, aqueles que todo mundo fala nos corredores, sabe, na área do café? Na área do café, no corredor da empresa, às vezes num bar, algum lugar que as pessoas estão conversando sobre o trabalho, fala, fulano fez isso, fez aquilo. É exatamente a minha especialidade. É isso que eu falo, é isso que eu escrevo, é isso que eu ensino nos meus treinamentos, nas minhas palestras e nas minhas aulas também. Dani, que é engraçado. A gente fala tanto tempo de gestão de pessoas, tanto tempo de comportamento. E aqui no podcast a gente já tem 50 e poucos e praticamente todos a gente sempre fala de gestão de pessoas, como fazer isso da melhor forma. Mas ainda é uma luta muito grande. Muito, Até porque a forma do trabalho está muito na indústria, veio da Revolução Industrial. O jeito que a gente trabalha hoje é da Revolução Industrial. Esse lance de você passar cartão,
né? Ficar mínimo 8 horas, trabalhar por carga horária, isso veio da Revolução Industrial. Sim. Em que foi uma época em que não tinha, a tecnologia não estava tão avançada da forma como está hoje. Então, os humanos, para irem trabalhar, tinham que lidar com tarefas. E agora não mais. Toda e qualquer tarefa, com o mínimo de inteligência, um algoritmo vai fazer com excelência. Então, mais ainda agora, a gente tem que se voltar para essas áreas das questões humanas. Por isso que a gente fala muito de inteligência emocional. Porque não vai dar para você trabalhar e ser um robozinho. Sabe esse lance que as pessoas falavam assim? Você tem que ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Equilíbrio indica que são coisas distintas. Sim. Isso não existe mais. Hoje a gente já não faz tempo que a gente não fala disso. Você fala de integração, né? Então, assim, foi-se o tempo em que você estava só lá no trabalho, aí as pessoas falam, saiu daqui, olha, aí é outra coisa. Entrou aqui, é profissional e tal. Não tem como. Então, é por isso que essas temáticas todas de saúde mental, inteligência emocional, são questões humanas, tá em evidência, é por causa dessas questões. Sim, e você professora, né? Eu vejo muito ainda a falta desse tipo de conteúdo dentro das universidades. Você tá falando, você é do MBA, né? Mas dentro das universidades a gente está formando ainda engenheiros ou médicos. Que não sequer tiveram um módulo, uma disciplina para falar de gente. De gente. Né? Você sabe que a maior parte dos meus alunos são da área técnica, por exemplo, são engenheiros. Os engenheiros estão arrasando, né? Porque eles chegam nas empresas e aí, tecnicamente, eles são ótimos, atingem resultados e ocupam um cargo de liderança. E ao chegar nesse posto, na cadeira do líder, aí ele vê que não é mais habilidade técnica, e sim ele lidar com gente. E muitas pessoas não sabem. Então, assim, é uma pena mesmo que não se tem, a gente não tem trazido uma ou outra faculdade na graduação fala de gente. Mas todas as profissões precisam tratar desse assunto. De relacionamento, claro. E quando você fala de equilíbrio, é muito verdade, né, Dani? Quando a gente pensa em equilíbrio, pensa em balança. E se um lado tá... Isso. O outro tá sem... Se você tá olhando para um, o outro tá sem olhar. Então, não tem como. Né? E é isso que eu queria conversar hoje com você. Antigamente, né? E eu estava assistindo um TED essa semana, que eu não vou lembrar, infelizmente, o nome. Eu sou dessas que lembro... Que fala, eu que vi uma lembro. coisa. Ah, mas eu também sei. Me perdoa a fonte. Eu li isso aonde e tal, mas tudo bem. Mas eu vou lembrar e depois a gente põe aqui, pode pôr aqui na descrição. E ele fala uma coisa muito interessante, Dani, que quando a gente é pequeno, a gente logo pequenininho já aprende a escovar os dentes. Entende que precisa escovar os dentes. Talvez nem entenda por que a gente escova os dentes quando é pequenininho, mas aprende a escovar para evitar o quê? Doença e dor. Isso. Né? Quando a gente se machuca, a primeira coisa que a gente faz é correr para a mãe pôr um band-aid, pôr na minha época, um mertiolate, né? Pra arder. Pra arder, mas eu já sabia que aquele ali vai me curar. E aí, então, a gente tem esses cuidados, aprendeu desde pequena a ter cuidados com o nosso físico, mas não aprendeu a fazer nada com o nosso emocional. Com as emoções. Aliás, é o contrário. Engole o choro. Engole o choro e pronto. Né? Menino não chora. E aí a gente cresce e não sabe lidar com a emoção. E não sabe lidar. E não sabe falar dos sentimentos. E não sabe descrever por que eu estou me sentindo assim. Olha, quando a gente fala de inteligência emocional, Vivi, é importante a gente entender a base do conceito. Nós vivemos um mundo dual. Você veio aqui na Terra e eu também. A Terra é dual. O que é dualidade? Você só reconhece o claro em detrimento ao escuro, o alto em detrimento ao baixo, o curto do comprido, o masculino do feminino, o yin, o yang. É natural. Somos um mundo dual. Então, olha só, todo mundo quer ser feliz. Para você ser feliz, você tem que passar por um momento de tristeza. Senão, jamais você reconheceria um momento de felicidade. Quem é que acorda de manhã e fala, tô louco para vivenciar uma tristeza profunda? Ninguém fala isso. Mas você jamais reconheceria um momento de felicidade se você não passar pela baixa. Legal. E por que muito, principalmente, e eu acredito sim que isso tem um efeito maior em virtude das redes sociais, nos últimos 7, 8 anos, por exemplo, com o Instagram, com a forma que as pessoas vendem a felicidade. E a forma como passar por um momento de tristeza é algo tido como ruim.
Quando, na verdade, não é ruim. Então, assim, a vida, gente, não dá pra você estar na alta a todo momento e nem na baixa a todo momento. Nós oscilamos, existe a dualidade. E aí das pessoas entenderem isso. E aí muita gente fala assim, não, como, por exemplo, eu acho que a maior agressão que alguém pode falar pro outro é o seguinte: Dani, você tá triste? Vira a página. Nossa. Né? Fala, nossa, é só virar a página? Nossa, que fácil. Sim. Entende? Quando, na verdade, aquilo está me ensinando a ter acesso, a ter conteúdo, a mergulhar naquele momento para aprender, crescer e avançar. E quando eu estiver na alta, no momento legal, eu consiga perceber de uma maneira mais rápida. Porque também é duro quando você fala assim, eu era feliz e não sabia. Uhum. E aí você toma consciência só depois daquele negócio. Uhum. Então, assim, a premissa número 1 é da gente entender que tá tudo bem um dia ser chato, um dia ser zoado, um dia ser esquisito, entendeu? Tô nhacada, sabe? Não dá pra você ficar bem a todo momento. Qual é o lance? Então, quando eu tô me sentindo esquisita no trabalho, e vamos focar especificamente no trabalho, que é a minha expertise. Sim. Então, às vezes, numa semana de trabalho, gente, até num mês de trabalho, a maior parte é tudo rotina. Entende? É você lidar com tarefas, eu vi que eu chamo tarefa de tem o quê? Tem o quê? É aquela tarefa chata, esquisita, rotineira, todo mundo tem que fazer. E todo mundo, todas as profissões. Todas as profissões. À medida que você traz resultados para a empresa, traduz esse grande potencial que você tem e gera bons resultados, aí essa parcela de tem o quê diminui e aumenta a parcela de coisas que você gosta de fazer. Mas o tem o quê nunca vai sair da sua vida. Então, aceita. Então, às vezes, no trabalho, numa semana, é um monte de tarefa de tem o quê. E tá tudo bem, faz parte da rotina. Mas, de repente, acontece um negocinho. Às vezes é um projeto, alguma coisa, um resultado, uma satisfação que aquilo vira na outra dualidade, sabe? Na outra ponta que faz valer todas as coisas. Então, assim, a gente tem que entender. Hoje a gente olha a rede social e parece assim, todo mundo tem um emprego maravilhoso. Uhum. Todo dia é lindo, maravilhoso, são coisas sensacionais e tal. Todo mundo ganha bem. Eu fico chocada com isso, né? Eu fico chocada. Todo mundo ganha bem. É maravilhoso. Sabe, assim, eu escrevo, né? Eu sou colunista há mais de uma década para revistas de gestão e negócio. Fui colunista do UOL também por 9 anos. Tem mais de 300 artigos meus lá. Toda vez que eu queria que minha coluna desse uma movimentada na internet, eu falava do chefe, falava do líder, porque todo mundo reclama. E aí sempre alguém tem algo a dizer. Então, todo mundo coloca lá, o meu líder é maravilhoso, etc e tal. Eu falei, gente, a vida real não é assim. E aí as pessoas olham e comparam suas vidas na normalidade, que é aquela semana zoada, esquisita, com tarefas de tem o quê, olhando na internet o outro. Aí ele fala assim, poxa, eu tô horrível. Aí o negócio cai. E aí, gente, as pessoas estão criando atalhos para lidar com essas questões. Então, eu não quero ter acesso a um momento chato, a um momento de tristeza. Então, o que eu faço? Eu vou tomar um remédio. Exatamente. Eu vou tomar um tarja preta. Tá na gaveta das empresas. Hipermedicação, Entende? né? E aí a pessoa é remédio para acalmar, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para focar. Entende? Então, assim, isso é comum na nossa sociedade. Isso nunca foi normal. Sim, que né? loucura. É legal da gente falar isso, viu? A diferença entre comum e normal, viu, gente? Olha, se nós duas tivéssemos nascido há 600 anos atrás, era comum na sociedade queimar mulheres em praças públicas. Elas eram tidas como bruxas. Mulher que pensava, mulher que falava, era tida como bruxa. Então, as pessoas... Era comum na sociedade queimar em praças públicas. Para quê? Para que as outras mulheres olhassem aquilo e ficassem bem quietinha. Isso era comum na sociedade. Isso nunca foi normal, mas era comum. Se a gente tivesse nascido há 120 anos atrás, era comum ter um escravo em casa. Isso nunca foi normal, mas era comum. Hoje, é comum, por exemplo, no Brasil, a corrupção. Isso nunca foi normal, mas é comum. É comum as pessoas não quererem acessar sentimentos tidos como ruins, como uma tristeza, medo, sabe? Não quero acessar, isso é comum. Sim. Isso nunca foi normal. Então, é comum as pessoas fugirem para os medicamentos todos para não ter que lidar. Isso é comum. Sim. Isso não é normal. E a gente está tendo reflexo disso. Sim. Né? Na sociedade, a galera tá ficando bem doida.
né? Bem doida no trabalho. Quem aí que não convive com uma pessoa bem Sim, doidona? E aí fica sim. ruim, sabe? Sim, Então sim. tá na hora da gente voltar às questões que é da natureza humana, que é da normalidade de ser humano. Eu falo, eu sou o ser humano, você também. Por melhor que o projeto seja, você vai ter que parar para dormir. Você vai ter que parar para comer. Você tem que parar para ir ao banheiro. Você tem que. Entendeu? Você tem que parar. Nós funcionamos com um ritmo, um algoritmo não. Sim. E quando a gente passa a comparar a nossa vida de acordo com o algoritmo, aí dá ruim. Aí dá ruim. É por isso que a gente tem falado muito dessas questões. Por isso que a saúde mental tem adentrado as organizações de uma maneira avassaladora. Porque agora, por exemplo, todo e qualquer trabalho, o mínimo de inteligência um algoritmo fará, tá todo mundo falando, e agora? O que está sobrando? O que está indo? E aí, essa é uma temática que adentrou. Sabe que inteligência emocional foi a palestra que eu mais fiz na pandemia? Que eu mais fiz. Porque na pandemia todo mundo ficou em casa, ninguém sabia o que era isso. Foram 2 anos e meio dessa parte histórica, né? Verdade. Eu falo assim, se você na pandemia não se desequilibrou emocionalmente, eu falo das duas uma. Ou você não entendeu o momento em que nós vivenciamos, ou você já estava fora da casinha há muito tempo, né? Sim. Porque todo mundo deu uma balada. Sim. E aí eu revisitei os projetos, os trabalhos, as publicações todas que eu tinha, criei uma palestra e dei exercícios na prática e fiz online para várias empresas. As empresas me contrataram para fazer para os familiares, porque era online e tal, e aí... Olha que legal, que foi interessante. super legal, foi muito bacana. Por quê? Porque ficou todo mundo fora do eixo, Sim. sem saber lidar. E aí as pessoas falando assim, poxa, eu tô me sentindo esquisito, eu tô me sentindo triste, como se fosse ruim se sentir assim, né? Então, eu falo assim, para você identificar um momento de felicidade, você tem que passar pela tristeza. Sim. Então, se hoje você tá triste, olha, fala assim, é só um dia zoado. Eu não vejo a hora de dormir passar esse negócio. Sim. E aí aceita que menos tempo a gente fica na baixa e mais tempo na alta. Mas não dá para ficar na alta a todo momento. Não vai dar. Não. Inclusive, se a gente pensar no eletrocardiograma, que ele é assim, né? Se então, ele ficar uma linha só, morremos. Mas você falou um assunto super interessante, que é essa coisa da hipermedicação, né, Dani? E da questão das pessoas não quererem passar por esses momentos de tristeza, por esses momentos de baixa, até para que elas possam produzir mais. Então, eu vejo isso muito dentro dos escritórios. Se eu ficar triste, eu não produzo bem. Então, muitas vezes eu preciso me medicar para que eu possa continuar produzindo. Porque meu amigo foi tirar férias lá, o outro comprou o carro X e ainda continua essa coisa, essa busca incessante. Muito uma autocobrança do eu preciso provar. Até dentro, né, da Revolução Industrial, antigamente era a empresa que cobrava muito o desempenho e hoje já se fala que o próprio indivíduo cobra o desempenho de si mesmo. Então, eu preciso me superar, eu preciso estar pensando nisso o tempo inteiro, eu preciso estar estudando o tempo inteiro. E aí vem a questão da sociedade do cansaço, que é um livro de um chinês que está, acho que é chinês ou coreano, que está na Alemanha, que ele fala da sociedade do cansaço, que é essa busca incessante pela produção, pela produtividade. E aí a gente acaba se medicando para estar produtivo. Para poder lidar. Sim. E eu preciso estar mais saudável para estar produtivo. Eu preciso estar uma coisa meio... Aí entra no ciclo vicioso, né? Fica complicado. Sim. E vou além, por exemplo, como é uma sociedade do cansaço, ele diz assim, que você descansar é um desperdício de tempo. Olha que loucura. E as pessoas se sentem culpadas. Sim. Se Nossa, sentem podia culpadas. estar produzindo. Fala, poxa, eu preciso descansar. E ela tá descansando e ela se sente culpada por aquilo. E começa a E aí tem uma série de outros fatores em cima disso, né? Então, primeiro, a pessoa não ter organização e planejamento das suas coisas, você vai ter que assumir um monte de coisa, porque você não vai poder dizer não. Então, começa com você desenvolver
essas habilidades, né? Então, organização e planejamento. Então, no meu dia a dia, eu preciso entender quanto tempo que eu levo para fazer tais coisas e quais são as prioridades no trabalho. Porque se o chefe chega para você e fala assim, Daniela, eu preciso que você faça tal coisa. Eu falo, olha, eu quero te atender, mas para eu conseguir atender isso nessa urgência, porque tudo é urgente. Tudo é urgente. Tudo é para ontem, tudo é urgente. Eu falo, se tudo é urgente, nada é urgente. A gente tem que saber priorizar. E aí fala assim, eu quero te atender. Para eu conseguir te atender, o que eu posso deixar para trás ou deixar para depois e tal. Se você não tem esse mínimo de organização, o teu chefe não vai ter por você. Ele vai te esfolar e a empresa vai te esfolar. E aí começa com você. Segundo, você tem que ter disciplina. E a disciplina, Vivi, é você lidar com as tarefas de tem o quê? Porque mesmo tem dias que eu tô super produtiva. E eu entendo, eu me conheço. Eu trabalho há muitos anos com isso e eu aplico essas ferramentas aqui. Sabe que tem uma ferramenta legal chamada ponto quente, gente? É o seguinte, vou ensinar aqui pra vocês. Ensina, adoro. Ó, vamos pensar, sei lá, a gente pega das 5 horas da manhã até meia-noite, que eu tô atendendo meia-noite às 5, pelo menos você dorme, né? Em algum por favor, momento, obrigada. tá? Mas você vai ver o horário aí que você dorme, aquela coisa toda. E aí, o ideal é que você, durante uma semana, identifique de hora em hora como é que você tá. Então, exemplo, você fala assim, são 2 horas da tarde, agora eu tô na baixa, média ou alta performance. Alta performance é quando você tá... Tem aquele momento do dia que você faz zilhões de coisas no curto espaço de tempo. Você tá esperta. Esse é o momento de alta. Tá. E tem aquele momento também que a gente tá lesado, Sim. sabe? Que você, enfim, as coisas não vão. A maior parte dos outros, estamos na média. Não dá pra ficar na alta a todo momento. Não dá pra ficar na baixa a todo momento. E aí, vira um gráfico isso. O que a gente chama, é uma ferramenta chamada ponto quente. Então, algumas empresas que já têm uma liberdade de horários, elas falam assim, poxa, eu vou trabalhar com a Vivi só no horário do ponto quente dela. Porque eu sei que você tá esperta, você tá ligeira, você faz um monte de coisa rápido num curto espaço de tempo. E aí, a nossa organização e planejamento vai de acordo com isso, como eu funciono. Então, vou dar um exemplo meu. Eu acordo 6 horas da manhã todos os dias. Eu dou uma enrolada na cama, depois eu vou pra academia, porque de manhã eu tô na baixa. Então eu já faço Nossa, logo. na baixa você consegue ir pra academia, né, Eu gente? acordo, filha, naquela bike. Eu vou naquela desgraçada daquela bike lá. Entende? Não é porque eu gosto, porque eu preciso fazer pra eu me sentir, mas é saúde. Tá, é questão de isso. saúde. Então eu achei um cardio que eu vou, ouço a música e acordo naquela bike lá. Tá bom. Saio da bike, aí eu já começo a ficar um pouquinho na média, ainda não tô na alta, não. Me troco e tal, eu fico na alta mais no momento da tarde, à noite. Então, olha que interessante, para eu escrever um artigo, eu escolho um horário do dia à noite, que eu sei que eu tô na alta. Eu não vou matar o meu horário de ponto quente para eu ir para academia, o momento que eu tô na alta. Entendi. Olha que contrassenso que acontece nas empresas. Como é que pode todo mundo das 8 às 6 Não é, gente? tá produtivo? Não vai rolar. Entende? Agora as empresas começam a se ligar nisso. De repente você funciona super à noite, ou de repente à noite você fala, eu já fui embora, não tô mais aqui. E aí eu quero você no momento de alta performance, que é aquele momento que você vai pensar nos temas novos do podcast, sabe? É aquele que você faz zilhões de coisas, que a gente pensa em estratégia, em coisas diferenciadas para fazer na empresa. No momento que eu tô na baixa ou na média, é alguma tarefa que eu faço rotineira. Que não demanda tanta energia. Da onde vem a insatisfação na empresa? Quando você tá no seu ponto quente, no seu ponto alto, fazendo uma tarefa rotineira. Aí você fala assim, essa empresa não olha o meu talento. Porque olha só, eu aqui, super produtivo, tô fazendo uma coisa, uma tarefa de tem o quê? Uma coisa tão simples e tal. Por quê? Porque você tá escolhendo errado, você não tá se conhecendo. Entende? Então, muitas das insatisfações vêm exatamente em função disso. Mas, Dani, isso é um desafio muito grande para o Brasil, né? Claro. Porque... A gente tem uma CLT idiota. Exato. É, uma CLT idiota, gente. Eu, como professora, eu tenho um ranço profundo da CLT. Mas essa palhaçada vai acabar. Foi época, né? Claro, nos anos 50, nos anos... A CLT foi promulgada em 1946
por um grande ditador chamado Getúlio Vargas, Sim, cujo próprio nome ele ditador. empregou na instituição qual eu trabalho há 17 anos, né? Na Fundação Getúlio Verdade. Vargas. E aí foi muito útil, Com porque assim, nos anos certeza. 50, nos anos 60, em que as pessoas não tinham a noção de horários de trabalho, sabe, Sim, direitos dos sim. trabalhadores, direitos e deveres, né, para colocar uma regrinha geral. Então, ela foi maravilhosa nos anos 50, nos anos 60. Hoje em dia, não Não, é, mais. é literalmente do século passado. Exato, numa época em que a máquina de escrever elétrica nem existia. Né? Olha que loucura. Se eu não me engano, gente, é que ó, faz tempo que eu não dou uma fuçada, mas se eu não me engano, na CLT, acho que ainda tá no capítulo 6, se eu não me engano. Se alguém souber aí, escrevam pra gente. Tá escrito assim, ó. Você, mulher, porque era uma época que pouquíssimas mulheres trabalhavam. Sim, é verdade. Você, mulher, que deseja trabalhar, deverá ter a autorização do seu cônjuge. Não, gente, ainda tem na CLT isso, será? Entendeu? Você acha que comporta o sistema de trabalho? 40 horas semanais, gente. Se você trabalha por projetos aqui, ó, tem semana que você bate 100 horas só pra sorrir. Então, assim, não comporta E aí o o sistema de burnout vem trabalho. também, né, Dani? É. Senhoras, aí o burnout vem, Aí, gente. é verdade. Aí, Opa! então, mas assim, não comporta mais. Agora, por exemplo, em home office, a galera tá trabalhando muito mais. Todo mundo falou assim, meu Deus. Porque antes, o esquema de trabalho era assim, você acordava, se trocava, pegava um trânsito, chegava no trabalho, passava um cartão, ia lá tomar um café. Sim. Né? Porque a vida não começa sem um café. Aí você batia um papo com alguém lá na área do Claro, uma café. fofoquinha aqui, uma, Isso, o que né? você fez ontem, Isso. etc e tal. Quando você viu, já tinha passado uma hora que você chegou no trabalho. Você nem tinha ligado o computador. Aí você ligava o computador, começava a ver as coisas, seu chefe passava e falava assim, vamos pra uma reunião, é urgente. É uma reunião que não estava na tua agenda. Mas como teu chefe chamou, você fala, tá bom, você nem sabe qual era o tema da reunião, mas você cata as suas coisas, foi lá pra sala de reunião. Passado 2 horas, você ficou na sala de reunião, tentando entender do que era aquela temática. Aí você se liga que nem era pra você estar lá. Aquela reunião poderia ter sido resolvida através de um e-mail. Sim. Aí você voltava pro seu trabalho, aí começava a ver tuas coisas, mas já estava na hora do almoço. Você fala, não vou começar porque vou almoçar. Lógico. Aí você ficava 1 hora almoçando, voltava à tarde, aí você começava a trabalhar. Desovava as coisas que você gosta de fazer, que você faz mais rápido. Quando chega na tarefa de tem o quê, você fala assim, preciso de um café. Né? Porque eu não posso começar isso sem um café. Chegava lá na área do café, encontrava com um colega seu que te pediu uma ajuda, e você tá lá na empresa pra fazer isso, você ajudava o cara, tal. Você piscou, o dia acabou. Sim. Era assim o trabalho. Depois da pandemia, você já não pega mais o trânsito. Você acorda, pula direto na frente do computador de pijama. Né? E aí já começa a trabalhar. Você já não tem mais aquele bate-papo com seus colegas. As empresas têm perdido inovação por causa disso. Porque a inovação, Vivi, só acontece quando a gente tá junto aqui, ó. Olha. Você gera uma ideia, eu debato isso, eu falo, ai, nada a ver. Você fala, ai, que legal, eu concordo. Ai, se a gente faz isso. A inovação, gente, só acontece com mentes pensando juntas. Sim. E as empresas têm perdido. Por isso que o híbrido tá sendo muito legal. Sim, sim. Porque você tem que ir alguns dias no trabalho para interagir com as outras pessoas. Uhum. E aí o cara tá trabalhando lá no computador, ele já não tem mais 1 hora de almoço. Ele fica 15 minutos almoçando na frente do computador, né? E aí, por você estar em casa, todo mundo acha que você está disponível 24 horas. Sim. Todo mundo espera uma resposta sua. Acabou. Antes tinha uma divisão. Eu saí do escritório, acabou. Exato. Mas Agora agora não você está em mais. casa, todo mundo acha que Sim. você tem que responder isso. É, isso mesmo. E aí é por isso que as pessoas estão nesse desequilíbrio. Não chegamos no equilíbrio ainda. Chegaremos, mas ainda não. Mas isso a duras penas, né? A Sim. consequência vem. A Sim. conta chega para todo mundo. Sim, né? e essa questão de saúde mental que a gente está falando, né, Dani? Começou... Antes da pandemia já estava em números alarmantes, agora Isso, mais aumentou. ainda. E é uma tendência que a gente está vendo em todos os lugares. Em todo lugar que a gente vai, que a gente conversa, tem alguém que não tá legal, tem alguém que tá tomando remédio, fazendo acompanhamento. Então, você vê que tem muita gente doente por aí. Uhum. O Brasil é o país mais ansioso do mundo pela OMS, né? É. Então, e essa falta de limites entre o que é profissional e o que é pessoal, ou seja, eu estou em casa, eu estou na mesa do almoço, eu estou respondendo um e-mail, Aham. não tem mais, acabou aquela barreira. É. E aí as pessoas acho que estão perdidas nisso. Perdidas, Até onde? é. E o que tem o que é a minha emoção? Como que eu levo isso para a mesa do trabalho? Uhum. Porque o trabalho está vindo para minha mesa do almoço. E como que eu levo agora o meu lado pessoal
para o trabalho. Que eu acho que aí a gente entra em inteligência emocional. Isso, é. E como fazer isso no dia a dia, como misturar isso de uma forma saudável, como levar isso e como as empresas estão recebendo, abraçando isso, como que a liderança abraça essa questão. Ó, tem várias questões aí. Eu faço um monte de perguntas junto, você vai mas tá destrinchando ótimo. aí. Tem várias questões aí no meio do caminho que é importante a gente entender como que isso funciona. Quando a gente fala da inteligência emocional, a base dela, né? Por exemplo, você citou o Goleman. O Goleman, ele ficou famosão com o livro, aquela livro capa azul dele, Inteligência Emocional, Grandão, tá? Na verdade, ele trouxe uma pesquisa de Sullivan e Meyer. São 2 caras que falaram assim, ó. A inteligência emocional, para você entender e se caracterizar como inteligente emocionalmente, você tem que passar por 3 fases. Primeiro, você precisa se conhecer. Se você se conhece, é fase 1, é autoconhecimento. Como que eu funciono? Eu funciono desse jeito, eu faço isso, é dessa forma. Tenho essas qualidades e tenho esses defeitos. Eu sei que a sua mãe fala que você é um alecrim dourado, né? As pessoas falam... Não tem defeitos. Mas não, você tem um monte de coisa zoada, esquisita e coisas super legais da gente entender. Então, por exemplo, os seus talentos, de repente, não são os mesmos dos meus. E tá tudo bem. E se eu admiro isso em você e eu não tenho esse talento, poxa, isso vira uma inspiração e tá ótimo. Gente, nem tudo é treinável. Não dá. Esse lance também das pessoas falarem, você pode ser o que você quiser, é mito. Parem com isso. Para, tá? Porque não vai dar. Então, passo 1 na fase 1 é você se conhecer. Suas potencialidades e seus defeitos, saber como você funciona. A fase 2, aí se eu me conheço, eu consigo me gerenciar. Eu sei como eu funciono, eu sei quais são os gatilhos, eu sei o que eu preciso fazer para eu recuperar meu foco, minha atenção, minha saúde. Aí, automaticamente, eu gero um estímulo de motivação. Né? Motivação também é uma outra temática que eu trabalho bastante. Super. As pessoas confundem pra caramba. Acham que motivação vem do outro. Meu chefe que é responsável pela minha motivação. Motivação as pessoas confundem com animação, né? Falam, ai, Daniela, olha, ela é alegrona, então ela é motivada. Não, sou só alegre, entendeu? Motivado. É possível que você esteja triste e mesmo assim motivado, porque motivação é motivo para ação. Se eu tenho um motivo, eu vou agir na direção daquele motivo até alcançar. Então, na fase 2, eu me gerencio, se eu me conheço, eu me gerencio, eu sei gerar os estímulos e aí eu começo a olhar para o outro. Essa é a fase 2 da inteligência emocional. E na fase 3, aí eu também consigo trabalhar e gerenciar o outro em detrimento à questão, em detrimento a isso. Então, para você se considerar inteligente emocionalmente, esse é um resumão desse livro, hein, gente, tá? 3 fases. Ainda bem, porque ele é desse tamanho, então você já me resumiu, já me poupou o trabalho. 3 fases. Eu li um pedaço e agora, mas você já resumiu, tá ótimo. Então, fase 1, autoconhecimento. Fase 2, eu me gerencio e gero os estímulos de motivação e começo a perceber o outro. E a fase 3, eu lido com o outro. Quando a gente entender isso, aí começa o lance de inteligência emocional. E olha só, as empresas, o sistema é esse, tá todo mundo muito confuso. Por isso que a galera tá bem doida, tá? Então, não é responsabilidade do seu líder gerenciar as suas emoções. É tua responsabilidade. Quando você se conhece, aí eu passo a negociar. Aí eu passo a ter parâmetro para negociar, tá? E aí tem várias outras coisas envolvidas culturalmente no Brasil, quando a gente fala de trabalho, né? O brasileiro busca um atalho. Né? O brasileiro acha que é ruim trabalhar. Tanto é que sexta-feira é o dia de sextou. Segunda-feira é o pior dia. Para com isso. O trabalho é a oportunidade que você tem de exercitar os seus talentos e experimentar plenitude, satisfação e grandeza. Então, não é assim, todo mundo quero viver na praia, eu quero não sei o quê. Fica todo mundo buscando um atalho. Vende-se prosperidade neste país que eu fico chocada. E é um tal de gente só vendendo curso de como ficar rico, né? Só bocó que não fica rico, né, gente? É verdade. Sabe? Puxa a vida, para com isso. Então, assim, não é assim que as coisas funcionam. Então, se a gente entender como que a vida é legal, como é a jornada da vida,
com a medida que você vai passando pelos anos, adquirindo mais sabedoria, e cada idade que você tem sua plenitude, é bacana, aí o negócio começa a tomar uma outra proporção. Né? Eu falo a natureza, eu falo para todo mundo, todas as vezes que você tiver dúvida sobre sua carreira, você trace um paralelo com a natureza. A natureza é perfeita. A natureza funciona por ciclos, você funciona por ciclos. A sua empresa funciona por ciclos, tudo funciona com ciclo. E assim, na natureza, por exemplo, um tigre, ele é pleno como tigre. Ele caça como tigre, ele não fica chorando que ele não tem asa. Tá? Ele não fica remoendo, ai meu Deus, eu queria voar e tal. Não, ele é pleno como tigre. Ele entende as suas potencialidades, ele se conhece. Da mesma forma que uma águia não sobe de escada. Entende? Então, assim, a natureza é perfeita. Por que a gente está desconectando com a natureza? Né? Eu falo, tudo funciona com ritmo. Você é um ser humano, funciona com ritmo. A Terra está girando num ritmo. O seu coração aí, ó, tá pulsando num ritmo. Quando você sai do ritmo, deu ruim. Deu ruim. Então, assim, da gente entender essas questões. Então, começa com essa base de entendimento. Aí eu consigo ver o meio qual eu estou. E aí vem outra dessas competências que você tem que desenvolver. Como eu já falei, planejamento e organização das suas tarefas e disciplina de fazer acontecer. Se você não tem isso, aí fica complicado. E aí, o que acontece culturalmente? As pessoas acham assim, o trabalho é ruim. Eu só quero ter dinheiro, quero ficar milionário, né? Para não ter que trabalhar. Eu falo, que isso? Quantas pessoas, quantos líderes, gente, eu atendo e a pessoa vai se aposentar e aí é o momento que ela fica doente. Porque ela saiu do trabalho, entende? Ela não consegue mais exercer, sentir-se útil a alguma coisa. Então, a gente tem que olhar, mas não pode pirar também algumas questões no trabalho. Se você não se organiza suas finanças, suas escolhas. Nem todo mundo é herdeiro, meu bem. Para de tentar ver a vida de herdeiro. Gente. Puxa a vida, não é? É isso. Você está aqui numa trajetória, numa caminhada. Eu também. Então, assim, tudo tem escolhas e consequências. Então, hoje está todo mundo querendo, sei lá, se é algo tido como ruim, eu não quero. E aí, eu acho que eu atribuo isso à culpa que deu um boom nesse negócio nas redes sociais. E principalmente outras pessoas que, eu falo, é uma gurulândia, né? Que é complicada. As pessoas ficam vendendo coisas assim, você pode ser o que você quiser. Facilidades, né, Exato. Dani? Vendendo atalhos, facilidades, né? E é ruim sentir medo. Mas, por quê? Sim. O medo te faz alerta. Não, é ruim você paralisar a sua vida em detrimento ao medo. Agora, se não, você fica a vida louca, você faz o que não devia. Então, assim, o medo ele é importante, é um senso interno para você se ouvir. Então, quando a gente começa a entender isso, você fala assim, puxa, olha, aí a inteligência emocional passa a fazer parte da tua vida. Então, é entender o que aquele sentimento, que aquela emoção está me dizendo naquele momento. Por que eu sinto medo? Por que eu estou sentindo medo em relação a isso? O que eu posso fazer em relação a esse medo? E não sucumbir ao medo, esconder. E que foi como a gente foi criado, né, Dani? Desde pequenininho a gente foi... Não tem medo. Esconde o sentimento ruim, a emoção ruim, entre aspas, né? Negativa. E aí a gente não aprende a lidar com ela. Inteligência emocional é lidar com todas as nossas emoções. É isso mesmo. Uma analogia que eu uso e nas aprender palestras, com elas, né? É o seguinte... Vai ficar claro agora. Imagina que o seu corpo seria como se fosse uma carroça, tá? Uma carroça sendo conduzida e à frente da carroça tem 2 cavalos. Os cavalos são suas emoções. As rédeas do cavalo é sua mente. E quem conduz tudo isso é você. Então, ou seja, quando os cavalos não têm rédeas, a sua mente não está sendo conduzida, os cavalos vão... Aí seu corpo sofre. Você sofre porque, enfim, ficam desgovernadas. As emoções são ótimas, ela é uma energia. É energia que se move. Ela te faz seguir. Isso é muito bom, isso é muito legal. Só que a gente precisa ajustar para que lado tá indo. Né? Tanto é que, por exemplo, acontece um crime, alguma coisa, a pessoa fala assim, ele agiu no calor da
Das emoção. emoções. Não é assim, o cara tava meditando, dormiu, foi lá dar uma facada no outro. Não. Entende? Quando tá descontrolado. Então, é esse conjunto. Então, imagina mesmo aí uma carroça sendo conduzida por você. As rédeas, esses são os seus pensamentos. E a emoção e os cavalos vão naquela energia, né? Muita gente fala assim, sentir raiva é ruim. Mas ser uma pessoa determinada é bom. Mas a energia da raiva é a energia da determinação. Bem conduzida, direcionada, ninguém te segura. Entendeu? A raiva não é legal quando as rédeas estão soltas. Aí você passa a fazer outras coisas, os cavalos. E por que eu uso essa analogia? Tem uma expressão em inglês chamada hold your horses, né? Tipo, segure os seus cavalos, suas emoções e tal, para você entender aquilo, né? Traduzindo, segura o tchan, aí, tá? Né? Assim, de você entender isso, como você funciona, né? Então, uma emoção, ela é maravilhosa, não dá para você esconder. Mesmo quando você tá numa piscina. Imagina que você tem uma piscina com água até a sua barriga. E a emoção seria uma bola vermelha na piscina. Quando ela está na superfície, você vê e valida que existe aquela bola lá, ela fica levinha, você controla para qualquer lado. Você anda na água, na piscina, e você leva aquela bola com facilidade. Se você tentar esconder, você põe ela lá embaixo. E a todo momento ela tenta sair. Subir, E ela vai sair. Porque você não consegue segurar todo mundo. E quando ela sai, aí que você desequilibra. Então, assim, não adianta você desequilibrar. As pessoas temem esse desequilíbrio, principalmente no trabalho, porque estamos sendo julgados a todo momento, claro. Agora, se você controla e entende, o negócio fica ok. E controlar não é abafar. Não é abafar. É validar de que hoje eu não tô legal. E se eu não tô legal, eu vou buscar fazer as coisas, porque você é profissional e eu também sou. Você tem que cumprir algumas coisas. E tem vezes, Vivi, vamos combinar, às vezes você não tá legal, mas você tem que gravar aqui, ó. Entendeu? Você tem que gravar. Eu também. Eu dou palestra, dou aula, e eu chego lá, você tem uma energia empregada. E aquele dia você vai gastar uma reserva de energia maior ainda para fazer acontecer. Faz parte. Cada trabalho tem, enfim, as coisas, os desafios do trabalho. Não dá para você ficar em casa e falar, hoje eu não tô bem e pronto. Né? Agora, não lidar com isso desde cedo na tua vida faz com que você desequilibre facilmente. Uma unha quebrou, o mundo acabou. Né? Aí, quantos jovens nas empresas... Eu coleciono cases que você fala assim, não acredito que tenha acontecido nas empresas, né? Por exemplo, jovens têm adentrado o mundo corporativo. Sim. E aí, de repente, a namorada terminou com o rapaz, né? Pô, é chato. Eu sinto muito. Né? Mas assim, puxa, é um término e tal. E aí ele desapareceu por mais de uma semana. E não é assim que a pessoa não escreveu e falou assim, olha, eu tô sem condição e tal. Né? Não, ele simplesmente desapareceu. Não atendi o telefone. Todo mundo falou, meu Deus, o que tá acontecendo com essa pessoa? A pessoa morreu. Né? Porque às vezes, sei lá, né? E aí... O RH ficou ligando para a empresa, para casa, para o telefone e tal, e super preocupado. E a mãe do menino atendeu uma hora e fala assim, nós vamos processar vocês, isso é um assédio, porque o meu menino está sofrendo e o RH fica cobrando ele e tal. De ir trabalhar? É. Que absurdo. É. Você entende? Aí você fala, pera... O que está acontecendo, né? Da Mamis também chegar e tal. Veja bem, eu não estou sendo insensível com isso. Mas a gente precisa entender, sabe? Como é que funcionam as coisas. E as responsabilidades que se tem. Isso é vida adulta. Não é? Isso é vida adulta. Sim. Então, mais uma vez, tá tudo bem você ficar triste. E aí você pode chegar lá e falar, puxa, olha, levei um pé na bunda, né? Tá complicado, né? Quantos outros executivos também, alta gestão, eu atendo... E o cara tá passando por um divórcio complexo, a mulher tá passando por um divórcio difícil, lutando na justiça pela guarda dos filhos, e mesmo assim tá lá. Então, assim, é da gente saber lidar. É uma questão, o que faz você ser humano é exatamente suas emoções. Então, quando você tenta jogar pro lado, abafar, fica muito complicado. Vai dar ruim, porque você tá saindo do equilíbrio. Mas aí a gente tá vendo, Dani, você tá me falando isso, né? Quando eu tento abafar... Mas a gente está vendo, por exemplo, esse garoto que você
contou pra gente, ele tá, entre aspas, vivendo essa dor. Ele se entregou à dor. E, então, precisa ter esse equilíbrio, que é o que a gente está falando, de nem sucumbir, de nem esconder e nem também se entregar. Eu vou te falar o que acontece nesse equilíbrio. Por isso que eu falo as rédeas, que é a sua mente. E as coisas começam no pensamento. Tudo que você pensa não necessariamente é real, mas o que você sente é real. Eu faço nos meus eventos um exercício que é muito legal. Eu falo, vamos fazer um exercício agora de visualização. A galera fecha o olho, fala o exercício do limão, né? E aí eu falo assim, né? Imagina um limão e tal, o limão cheio de caldo, blá, blá, blá. Você pega uma faca, corta o limão. E aí, quando você tenta colocar o limão perto da sua boca. A pessoa só está imaginando. Para todo mundo, as glândulas salivares... Não, a minha aqui... Começa já a preparar o corpo para receber o azedinho do limão. Mas cadê o limão? O limão, ó, toda vez que eu faço, fica aqui, assim, ó, já me deu aqui também. Né? Só de imaginar, você vê... E aí, o que acontece? O que isso quer dizer? O que você pensa não necessariamente é real, mas o que você sente é real. E nós não gostamos de sentir algo ruim. Não gostamos. Aí, o que acontece? Você volta a pensar. Porque você fala, eu quero mudar o meu pensamento, pensar numa outra coisa, para eu me sentir melhor. Né? Por que é importante que a gente se sinta bem? Por que as pessoas querem se sentir bem? E eu valido isso. Porque já é comprovado, gente, cientificamente, o seu pensamento emana uma frequência. Emana uma frequência física quântica. Tanto é, por exemplo, você pega eu não sei se você é da música, né? Não tô A minha família é toda de músicos e tal. Quando você vai afinar um piano de cauda, um profissional vai lá, ele começa a afinação pelo acorde Lá. E aí, quando ele toca na tecla Lá, que está afinado, quando ela está afinada, todos os outros Lás vibram. O que isso quer dizer? Que a gente emana uma vibração. Já deve ter acontecido com você e você está super bem. Chegou lá na empresa, entrou na sala de reunião, climão. Né? Que você sente um climão. Não estava escrito em nome climão, climão. Você sentiu, né? Ou assim, você está super bem, vem alguém conversar com você e de repente sua energia tá baixa. Ou o contrário, você não tá tão legal, você conversa com alguém, a pessoa te faz se sentir melhor. Então, assim, nós emanamos uma frequência. E por que é legal você ter essa noção? Porque senão ninguém tá vendo os seus pensamentos. Mas eu sinto a tua energia. E aí a pessoa vira o que eu chamo do espalha-rodinha. Sabe, aquela pessoa tem uma rodinha, todo mundo conversando, chega alguém, não falou nada, todo mundo vai embora, porque todo mundo sente uma vibe ruim. Então, é por isso que é importante você tomar as rédeas e tudo começa no pensamento. Porque se você não tem um diálogo, assim como você escolhe sua roupa para vir trabalhar, o seu pensamento também a gente tem que escolher. Isso, gente, não é levar uma vida poliana. Sabe? Ai, não, só vou pensar coisas boas. Não. É trazer muitas vezes para a realidade. Mas entendam que nem tudo que você pensa é real. Mas o que você sente é real. Então, as pessoas que sucumbem, uma emoção mergulha nela, ela não está ancorada. As rédeas do pensamento não estão legais. Então, de repente, esse menino, ele falou, terminei, o mundo acabou. Entende? Eu não sou valioso. Eu não sirvo para ninguém. Ninguém nunca vai gostar de mim. Entende? Aí, ou seja, ele vai nesses pensamentos desordenados que não necessariamente representam a realidade. E aí ele sente coisa super ruim, aí ele mergulha no negócio. Entende? Então, a gente começa a lidar um pouquinho melhor com as rédeas disso, das suas emoções, dos cavalos, da força. A emoção é ótimo. Sem emoção, você não sai da cama. A energia que te move, você não sai da cama. É muito importante que isso esteja na superfície. Sim. Porém, controlado. Senão, você não danou-se. Sim, você está falando, né, de uma turma aí que a gente pode imaginar que são jovens. Eu aqui estou trazendo para os jovens, né, para a geração Z, em que o suicídio tem crescido muito. Isso. Ontem eu vi um documentário que nos Estados Unidos, 1 em cada 6 pessoas crianças do ensino médio, já pensaram em suicídio. Ai, que pena. E 1 em cada 12 já tentaram.
Ai, que dó. É absurdo. Absurdo, um número super assustador. E aí também vem com... já estão chamando de geração floco de neve, que é uma geração mais sensível. Isso. Então, o que a gente pode falar para os pais? Que cuidados que a gente precisa ter na formação dessas pessoas? Porque você está me contando que o RH ligou e a mãe validou o que o filho estava passando, ao invés de encorajá-lo. Isso me assusta. Me assusta porque a gente, de alguma forma, como pais, a gente amputa o filho emocionalmente. É isso mesmo. E isso começou com a geração X. Eu também faço parte dessa geração. Em que raridade, a galera da geração X cresceu com um retorno positivo. Sempre era um retorno negativo. Né? Assim, você tirou uma nota boa, não fez mais do que a sua obrigação, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, vou fazer diferente com os meus filhos. Até aí tudo bem. Eu ganhava R$10 por nota 10. É mesmo? Ganhava. Ai, eu nunca ganhei R$1, tá vendo? Tá vendo a vida como é? Mãe, que vida. E aí, assim, essa geração falou assim, eu vou fazer diferente com os meus filhos. Até aí tudo bem. Só que a galera exagerou, perdeu a mão. Então, ou seja, aquela criança... Ela fazia qualquer trabalho escolar, trabalho sofrido, Deus, que lindo. né? Maravilhoso. Não existe. Meu filho é sensacional. Nossa, e meu filho que andou? Pô, que bom que ele andou, caramba, né? E o meu filho que falou, mamãe? Entende? Então virou uma competição, tudo é maravilhoso. Aí essa criança, ela tá inserida num mundo que ela reina profundamente. Ela fala assim, eu sou maravilhoso. E ela não tem noção do que é um trabalho, mais ou menos. Ela não tem noção da dualidade. Aí tudo para ela é sensacional. E essa criança, por ser tudo sensacional, ela não acaba levando um não. Esses pais estão trabalhando pra caramba, não tem tempo de ficar em casa. E é mesmo, gente. Eu falo, ter filho é para os fortes. Ter filho é para os fortes. Aí, ou seja, o pouco tempo que você tem para ficar com o filho, fala, eu não vou brigar, eu não vou educar, mas esse é o seu papel. Né? Mas não quero fazer isso. Por quê? Porque também eu tô cheio de outras coisas na minha vida. Então, eu vou comprar um iPhone. Exato. Aí acaba dando tudo. Acaba dizendo sim. E essa criança, ela vira uma criança, né? Todo mundo tem medo daquele bicho, não é mesmo? Vira criança. Criança. Quando chega, só criança vira aborrecente, porque criança vira adolescente, né? E, de repente, essa adolescência, ele começa a trabalhar. E aí ele começa a trabalhar, ele encontra uma figura do chefe, né? E o chefe não é o teu pai, nem a tua mãe. E aí você fez um trabalho mediano ou um trabalho ruim, fala assim, deixa eu te falar aqui, isso aqui não tá legal. E aquilo vira o fim do mundo para aquela pessoa. Aí ele volta a se desequilibrar porque ele nunca levou um não. Aí o Paps fala assim, que absurdo é esse? O meu filho é ouro. Você não precisa disso para lidar com tarefas de tem o quê? Sai desse trabalho. Aí o filho sai do trabalho, não começou a jornada da carreira profissional ainda. Entendeu? Ele tá com 18 anos, nem começou. Aí o Paps paga um curso para ele fazer legal, fala, porque meu filho é maravilhoso. Aí o filho se forma, vai arrumar um outro trabalho. Começou, é sempre salarinho michuruca. Não importa quanta habilidade técnica você tem. Você não tem habilidade comportamental, você não começou na estrada de carreira ainda. Aí ele começa. E quando a gente começa na estrada de carreira, você lida 100% com tarefas, tem o quê? Aí a pessoa fala, ai, que absurdo, eu tenho que fazer isso. Logo eu, o gênio, né? O maravilhoso, o alecrim dourado, né? Aí recebe um outro não. Fala, isso aqui não tá legal. Aí se desespera, volta pra casa, o Paps fala o quê? Imagina, você não precisa disso, saia deste trabalho. Isso vai acontecendo. De repente, o alecrim já tá com 30 anos. E o alecrim não começou a vida profissional ainda. Não começou. Só que socialmente os amigos estão casando, entende? Estão adquirindo os primeiros bens. E aí, esse jovem também começa a se sentir um pouco fora. Fica complicado. E o Paps, que tanto investiu na educação do filho, começa a cobrar ele também. Fala, quando é que você vai sair de casa? Quando é que você vai me trazer um retorno? E olha como fica isso. Para esse jovem também. Gente, vocês não fazem ideia. Eu lido com desenvolvimento de carreira.
que são os processos de coaching. Eu nem falo mais coaching, porque nos últimos 4 anos virou uma moda no Brasil. A gente falou isso no tá? almoço, sim. E é um saco esse negócio. Eu nem falo, eu trabalho com isso há 18 anos, já atendi mais de 500 executivos. Então, é um trabalho muito sério, gente. É muito legal e é uma pena que isso tenha acontecido aqui no Brasil. Em outros países não acontece, não. Mas aqui ainda falta uma legislação. Enfim, eu recebo, às vezes, e-mails de pessoas falando assim, Daniela, preciso de uma orientação pro meu filho, ele não sabe o que é da carreira, etc e tal. Aí eu penso assim, falo, poxa, deve ser um jovem de 16 a 7 anos. Porque é muito difícil nessa idade você saber o que é de faculdade e tal. Quem é que sabe já desde sempre o que, né, que caminho seguir? Aí eu devolvo, sempre tem um texto padrão. Eu falo assim, tudo bem, claro, posso marcar uma sessão com o seu filho, pede pra ele me escrever. A propósito, quantos anos tem seu filho? Aí, de repente, a mãe me responde, tem 36, 40. Aí eu falo, vá. Aí eu falo, é você que tá precisando, hein, mãe? Vamos pra terapia, filho? Entende? Porque, assim, quando é que vai começar, sabe? A adolescência tardia, tá com 26, 27 anos. Um teenager em casa. Então, assim, a gente vai viver mais, é fato, mas tá na hora da gente olhar. O que eu não sou especialista nessa área, eu tenho vários colegas que são especialistas entre criação de pais e filhos, na forma de educar, né? O que uma criança precisa? Ela precisa de amor, carinho e limite. Sim. Entende? De entender isso, de entender a tua realidade. Quem é que quer mal para os seus filhos? E os pais não fazem isso desejando o mal, mas dizer tudo, por exemplo, ou ser amigo dos filhos, não vai rolar, entende? Você vai ter que ser mãe. E ser mãe, às vezes, envolve você quebrar o seu coração. Dizer aquilo que você não gostaria de dizer. Mas por quê? Com o único intuito de fazer aquele ser humano, aquele cidadão decente para a sociedade. Né? Eu falo, se você tiver que escolher entre ser amiga e ser mãe, escolha ser mãe. Porque amigos o seu filho vai ter um monte. Mas mãe e pai, só um. Sim. Entende? Então, assim, envolve essa... A gente tem que saber separar essas relações. E isso tem adentrado as organizações. Então, assim, são pessoas que não aguentam ou não no trabalho, querem tudo de uma maneira muito imediata. Imediatismo, né? Então, a pessoa acha que colocou um tênis, uma camiseta preta, ele é startupeiro. Entende? Ele é startup e é o gênio da informática. Para! Tá? Não vai rolar isso com todo mundo. Então, não é verdade, sabe? Sim. Então, assim, calma, o traje, gente. Acha que botou o traje do aí super... pronto, eu Entendi. sou o dono do Facebook. Aí todo mundo fala assim, não vou estudar. Eu falei, por que não? Ai, porque faculdade não dá. Eu falo, tá bom, quero ver quando é que a educação não te ajudou. Já viu inteligente arrependido? Eu nunca vi inteligente arrependido. Né? Aí todo mundo fala assim, ai, o dono lá do Facebook, o Steve Jobs não estudou. Né? Ele não fez faculdade, não terminou. Isso, não terminou. O Mark Zuckerberg também não. Eu falei, mas eles entraram em Harvard. Né? Eu falei, entra em Harvard primeiro, depois você larga, Sim, tá? Gênio, né? Alecrinzão. gênio. Então, assim, não vai rolar. Então, assim, não tem lugares, diretores e presidentes para todo mundo, gente. Então, a gente tem que parar de comer etapas na vida. Né? Eu, com 20 anos de idade, já tem um tempo que isso aconteceu, eu tinha uma cabeça. Né? Hoje, eu tenho outra cabeça. Então, a natureza é perfeita. Cada fase, cada ciclo tem a sua beleza. Então, a gente tem que viver de acordo com os nossos ciclos. Então, não adianta também, gente, avançar na infância. Seus filhos só vão ser crianças 10, 12 anos desta vida. Todo o resto, você vai ser adulto ou velho. Então, não avancem na infância. Né? Então, esses dias eu tava numa... Ai, agora até esqueci quem é que foi que falou isso. Eu fui fazer um trabalho numa empresa chinesa, tá? E aí, uma das tradutoras lá, falando assim, eu também tô dando aula de mandarim. Eu falei, nossa, que incrível. Pra quê? Para um bebê de 9 meses. Que? Eu falei, eu fiz exatamente isso. Eu falei, você tá de brincadeira. A mãe contratou a professora e outras professoras de outros 5 idiomas para ir lá brincar com o bebê em mandarim e tal, não sei o quê. O bebê tem 9 meses. Eu falei, por favor, o que esse bebê quer? Eu falei, coitado desse neném. Entendeu? Filho de quem? Pelo amor de Deus. Então, parem de avançar a infância, sabe? Deixa a criança ser criança, porque ela só vai... A gente tem que blindar essa infância. Mas a infância envolve você dizer não, você entregar limites, porque o limite vai deixar o seu filho, a sua filha, mais seguro e confiante.
Que coisa, né? Quando você não tem onde se apoiar, você não fica seguro. Isso é desde bebê. Se um bebê tá chorando e tal, a Super Nani já ensinou isso, né, gente? Você enrola ele, porque ele tem um limite, ele se sente seguro e confiante. Todo mundo quer que seus filhos sejam seguros e confiantes. Nas empresas também. Então, esse é o papel. Então, assim, tem uma geração muito, muito intensa nisso. Muito complicada nisso. E aí, Dani, eu fico pensando como é que essa liderança lidar com todos esses cenários, com o cenário dessa geração, que traz também um monte de coisas positivas. Claro, a gente sabe disso. lógico. Inovação, a gente está falando de um ponto específico, né? Isso, A gente não está generalizando, mas traz um monte de coisa nova, inovação, movimento, agilidade. E aí ele tem esse grupo que tem a geração Z, a geração X, a geração, sei lá, o que mais aí para trás? Y. E o ano de 2024, gente, já o ano que vem, nós estamos gravando esse podcast no ano de 2023. Isso. E vai ser o primeiro ano em que 5 gerações estarão presentes no mesmo ambiente de trabalho. E olha que desafio. Que desafio. E é óbvio que a galerinha nova, se eu quero ver o futuro, eu falo com os meus sobrinhos. Entende? Porque eles olham e têm um olhar diferenciado. Da mesma forma que outras gerações, baby boomers, geração X, geração Y, também a gente traz um histórico, né? De uma maneira de ver a vida, uma maneira de ver o mundo. Eu acho que a gente aproveitar essa diversidade é ouro dentro das organizações. E não tentar eliminar um ou achar que só um está errado e o outro está certo. Não, também não. A gente aprende muito uns com os outros, né? Então, o grande lance é esse. E acho que a inteligência emocional envolve isso, né? Da gente porque, lidar com o diferente é lindo na teoria. Na prática, gente, não é fácil. Não é fácil, é um grande desafio. E isso envolve essas questões emocionais. Porque, assim, família a gente não escolhe. Família, mas amigos você escolhe. Eu escolhi todos os meus amigos. Amo os meus amigos, porque eu escolhi. E eu escolhi por quê? Porque eles pensam como eu penso. Eles têm os mesmos valores que eu. Eles enxergam o mundo, eles validam o mundo que eu enxergo. Na empresa, para a empresa dar certo, eu preciso de gente diferente. Tá? Então, não vai dar para trabalhar com amigos na empresa. Isso é raro, isso é raro. Para a empresa dar certo, tem que ter gente com visões diferenciadas. E isso está diretamente ligado à inteligência emocional. De você aceitar o outro, entender que talvez o outro tenha um ponto que você não está enxergando. E tá tudo bem. Isso não é ruim. Isso não é ruim. Isso é uma coisa legal para a gente expandir a mente. Se você entender desta forma, um monte de conflito já deixa de existir, né, no dia a dia do trabalho. Ô, Dani, e qual que é a responsabilidade da empresa, olhando esse cenário com essas várias gerações, em específico, uma geração que esconde as emoções, que não quer misturar nada, a outra geração que já traz completamente isso para dentro da empresa? Como que a gente pode tentar fazer, eu não sei se integrar isso, ou eu não sei se o papel da organização é ensinar essa pessoa que veio e que talvez não tenha aprendido em casa. Exato. É o papel da empresa? Vai ter que ser o papel da empresa. Vai ter que ser. Por isso que as empresas têm que investir, gente, em treinamentos. Você vai ter que trazer essas temáticas para sensibilizar. Para as pessoas, para colocar as coisas na prateleira certa. Tá. Né? E trazer, gente, bons profissionais que tenham gabarito científico para falar dentro das organizações. Não é um achismo. Porque se a gente começa a treinar essas questões das empresas, aí as pessoas se sensibilizam. É a mesma coisa quando a gente fala assim, reciclagem. Né? Então, muitas empresas fazem, mas tem gente que não faz em casa. Mas na empresa ele tem que fazer. Tá? Então, ele está aprendendo algumas coisas. Então, a gente vai precisar falar mais ainda desses assuntos. As competências que eu falo que o RH a área financeira tem que investir o rico dinheirinho das empresas no budget de verba para treinamento, escolham treinamentos comportamentais. Porque, além, lógico, das habilidades técnicas relativas à empresa, ela tem que ter, mas a parte comportamental também tem que estar. Então, se você não trouxer luz para essas temáticas nas empresas, as pessoas não vão aprender. Vai estar todo mundo fazendo do jeito que sabe. E, às vezes, do jeito que você sabe, não necessariamente é o jeito mais adequado
para você lidar com aquela emoção, para você lidar com o seu trabalho, tal. Porque, gente, suas metas estão aí, não é? Você não tem que cumprir as suas coisas, você não tem que entregar as suas coisas. Em meio a isso tudo tá você, com seus sentimentos, com seus sonhos, com suas decepções, com os tombos que você leva. Em paralelo, você tem que entregar aquelas coisas. Se você a sua mente não tiver treinada para lidar com suas emoções, aí você vai padecer. A carroça padece, porque os cavalos vão ficar soltos aí. Aí dá ruim, gente, aí dá ruim. Então, é o papel realmente da empresa. Tá. Quais orientações que você pode dar para que as pessoas possam segurar essas rédeas? A gente não aprendeu, ninguém aprendeu educação emocional nunca. A gente aprendeu que tem que cuidar do físico, mas jamais da cabeça, esquece. Então, minimizamos isso, a mente, e a gente sabe que são doenças reais. Isso. Quais orientações você dá? Legal, vou falar 2 exercícios, beleza? 2 exercícios práticos. Primeiro deles, pra gente... Sou professora, né, gente? Prof. Prof. Então, vamos fazer, pegue o seu caderno e o seu lápis aí. Anota aí, por favor, que isso vai ser legal. São exercícios simples, sem ser simplista. O simples não é fácil. Né? Eu falo, o simples... Todo mundo estava fazendo, né? O simples é a maior sofisticação de ensinar. Tá? Porque eu falei, se o simples fosse fácil, já teríamos 2 versões da música Parabéns pra você. Né? E não tem, é super simples, mas é difícil pra danar fazer o simples. Não é fácil fazer o simples, não é simples fazer o fácil, tá? Então, primeiro exercício, lembra que eu falei que tudo começa no seu pensamento? E não necessariamente o seu pensamento é real, mas o seu sentimento é real. Então, pra gente não sentir algumas coisas e afastar o outro, emanar uma frequência que não é legal, a gente vai ter que cuidar das rédeas do pensamento. Então, tem um exercício que é legal. Vocês vão escrever como uma prescrição para você. Sabe como um médico dá uma receitinha? Uma prescrição. Não é uma descrição de quem é você, mas uma prescrição daquilo que você quer para você. Tá. Exemplo. Você pode falar assim, como é que eu quero estar ao final deste ano? Como é que eu quero estar ao final desse projeto Y que eu tô trabalhando? Sei lá, põe uma prescrição por um período, tá? Então, ao final desses 6 meses, como que eu quero? E você vai escrever algumas frases assim, ó. Eu sou, tem que escrever eu sou, e não eu deveria ser, ou eu quero ser, não. Eu sou, sei lá, você quer ser dedicado, você quer ser focado, sabe? Eu sou focada, eu sou dedicada, eu sou batalhadora, eu sou calma, eu sou paciente. O que você quer pra você em termos emocionais? Você vai escrever como eu sou, como uma prescrição. Então, você pode escrever lá 5, 6 frases dessas, 6 prescrições. Tá. Então, eu sou guerreira, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou inteligente, eu sou valiosa. Sei lá, não sei. Pensem aí e escrevam isso. Minha sugestão, você vai pôr isso num post-it. Tá. Gruda no espelho do seu banheiro. Todo dia de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você vai ao banheiro, você olha no espelho e aí você vê essa prescrição. Eu sou capaz, eu sou paciente, eu sou competente. Você vai ler em voz alta todos os dias. Isso que eu chamo dos diálogos internos. O seu pensamento tem diálogos internos. Eu chamo, Vivi, dos nossos papagaios. Tá? Um papagaio fica aqui, outro papagaio fica aqui. E os papagaios estão sempre falando com você. Sim. Um papagaio te incentiva, o outro te mina, sei lá. Todo momento vocês têm diálogos internos. É aquela conversa que a gente tem. E pra quem tá falando assim, eu não converso comigo não, você já tá conversando. Entendeu? Já tá conversando. Imagina que eu falo comigo. Claro que ó, já tá falando. E ao ler essa prescrição, é uma maneira de você melhorar os seus diálogos internos. Ele é um passinho antes da escolha do pensamento. Porque surgiu um problema, sei lá, alguma coisa. Meu namorado terminou comigo. Ao invés de você, na sua forma de pensar, destrutiva que você sempre teve, sei lá, você fala, não, eu sou valiosa. Não é que você não vai ficar triste com aquilo, você vai. Mas você pensa em novas alternativas, você cuida dos diálogos internos, que é um passinho antes da forma de pensar, tá? Você vai ler isso todos os dias por pelo menos 30 dias e tal. Isso é programação neurolinguística. A gente melhora a qualidade
dos pensamentos. E veja bem, gente, não é ser poliana, falar assim, eu sou o rei do mundo, entendeu? E não olhar para os problemas da forma como eles são. Mas isso já te ajuda a você não sucumbir, entende? A não cair numa tendência destrutiva e deixar as emoções te afogarem naquele momento. Então, esse é o exercício 1. Tá. Você coloca uma prescrição para você, não uma descrição, tá? Como uma receitinha médica. Façam isso. Por pelo menos 30 dias, todos os dias lendo. Coloquem 6, Vou fazer o da paciência para mim, tá? Isso, eu sou paciente, eu sou calma. Vou escrever isso aí para mim. Isso, coloca lá. E eu sugiro colocar no espelho do banheiro, porque é um lugar que você sempre vai ver. Ou você põe na porta do guarda-roupa, tem que ser todo dia para você se lembrar de falar em voz alta para você, para os seus papagaios, para os seus pensamentos, seus diálogos internos. E isso melhora em detrimento a uma situação que a emoção toma conta. E aí o seu pensamento fala assim, poxa, você é paciente. Ao entender isso, você fala assim, tá, deixa eu enxergar outras alternativas para resolver esse negócio. Esse é uma tarefinha para vocês fazerem. A outra tarefa é para as mentes que gostam muito de ir pro medo, sabe? Assim, fala assim, meu Deus, tudo vai acabar. Por exemplo, eu tenho uma mente muito poderosa do medo. Sei lá, na pandemia, por exemplo, eu vim do ano de 2019, entrei no ano de 2020 arrasando. Eu tava com o ano inteiro travado de trabalhos, tal. Eu falei, esse ano vai ser show. 18 de março de 2020 veio a pandemia, recebi todos os cancelamentos. Todos os cancelamentos. Eu falei, calma. Eu achei que a pandemia fosse durar 20 dias. Todo mundo achou, né? Mas não, perdi todos os trabalhos. Aí o meu cérebro, que automaticamente já pensa... Perigo. Eu falei, meu Deus, eu não vou mais trabalhar, eu não vou ter mais dinheiro, eu vou ter que vender tudo que eu tenho, eu vou morar na rua, vou morrer. Entendeu? Rapidinho você já pensa nisso, né? Eu falo, o medo em inglês significa fear, que significa fantasizing, experience, appearance real. Você fantasia experiências que aparentemente parecem reais. Olha. Entendeu? É uma fantasia, é isso do medo. E aí, o que eu faço para lidar melhor com isso? Eu procuro reservar um horário do dia para me preocupar, para pirar. Sério? Consegue? Assim, organizada mesmo. Exato, porque aí você dá vazão a essas coisas no seu cérebro. E a minha sugestão, não faça isso à noite. Porque lembra que eu falei que você pensa, né? Não necessariamente é real, mas o que você sente é real. E se você sente, você fica enhacado, aí você não vai dormir. Tá? Eu, por exemplo, meu horário de loucura é 11 às 11h20. Então, se você tiver nesse horário... Da manhã. Tá. E aí, ou seja, das 11 às 11h20, o que eu faço? Então, não é você só pensar em coisas ruins. Você dá vazão, você fala, tá bom, deixa eu ver aqui. A minha mente, já que ela funciona desse jeito, pensando coisas ruins, eu vou direcionar esse pensamento de uma maneira legal. Fala, tá bom, se tudo der errado, o que vai acontecer aqui? O que de pior pode acontecer? E aí você escolhe aquilo ali. Fala, poxa, esses dias eu pensei, ai meu Deus, eu tô viajando pra caramba. Tô fazendo um monte de trabalho e meu bem mais precioso é minha cabeça, né? Aí esses dias eu pensei, e se eu bater a cabeça e ficar com amnésia? Aí eu falo, tá, o que eu posso fazer com isso? Aí você vai pensando em alternativas, entende nisso? Então, só que eu organizo. Ao invés de eu falar assim, não vou pensar nisso. Aquele negócio, o papagaio, fica a todo momento aqui, ó. Quando você organiza um tempo, fala, tá bom, vai, filho, deixa eu te ouvir aqui. Deixa eu ver, qual é o meu medo? Se eu for demitido, legal, demissão. Se eu for demitido, o que eu vou fazer? Vamos lá. Aí a gente passa a pensar em alternativas ali. Uma boa pergunta para você conduzir esse período aí, 10, 15 minutos, também não mais do que isso, tá? É você falar assim, o que meus clientes vão precisar depois que essa crise passar? Entende? O que eles vão precisar? O que vai acontecer e tal? Enfim, você direciona melhor o seu pensamento, mas colocar um horário. Fala assim, legal, agora chegou o momento de eu pirar, entende? De eu pensar. Aí você pensa e lembrando que como você já tem alguns diálogos que são melhores, a gente passa a pensar em alternativas. Aí você fica mais calma, você se sente mais segura. Você fala, se eu for demitido, o que acontece? Você fala, poxa, se eu for demitido, eu vou ter que rever minhas finanças. Pô, então isso é uma coisa que eu tenho que ver já.
Aí, eu, de repente, falo, eu vou chamar fulano, fulano e fulano que tem boas conexões para me ajudar nisso. Então, eu também vou arrumar o meu currículo. Você, de certa forma, entende que o mundo não vai acabar. Entende que você tem saída, que você tem alternativa. E ao pensar desse jeito, conduzir isso, você fica mais tranquilo. Você pega as rédeas. Você fala, isso não aconteceu, não. Né? Mas se porventura acontecer, o que eu posso fazer? Qual é o plano B? Qual o plano C? Isso. Então, essa é uma dica de exercício para as mentes que são muito treinadas ansiosas mesmo, a mergulhar no medo, né? Porque se você... Lembra que eu falei que as pessoas não querem se sentir mal? Então, o pensamento começa a vir, ela fala, não vou pensar, eu não vou pensar. Mas aquilo, ó, fica debatendo. Quando você põe um horário, fala, ó, eu só vou pensar nisso, todo dia às 11. 11 horas eu trago isso aqui, ó. Deixa eu pôr isso aqui, ó. Vai. Deixa eu ver se é um problema mesmo isso. Ou se é só uma fantasia minha. De repente você vai olhar e fala, poxa, é só uma fantasia. Eu outro dia escutei que 99% dos nossos pensamentos ansiosos nunca vão acontecer. Nunca vão. E é verdade. Gente, que loucura. E a gente fica imaginando 1000 cenários e, gente, deles 999 não vão acontecer. Que loucura. Por isso que, dando vazão a isso, esse é um exercício legal. Algo dentro de você, com esses diálogos internos, ficam mais calmos. Fala assim, tudo bem, então ele vai olhar isso nesse horário. Nesse horário a gente vai ver. Sim, e isso me atrapalha muito, Dani, na questão assim, eu me sinto hiperativa, o cérebro não para um segundo de pensar, porque ele fica pensando esses milhões de alternativas, aí entra outro pensamento, que é o outro papagaio falando. É caótico. É um caos a cabeça da gente. É caótico. E esse exercício, eu não fiz exatamente assim, mas eu estava com muitas ideias, eu comecei a escrever. Isso. Parece que libera a mente, parece que você dá um sossego. É maravilhoso. Tem um autor chamado Penny Baker, ele fala da escrita, a escrita emocional, algo assim, writing, agora eu esqueci o nome do livro dele. E ele um exercício... Fica uma outra dica aí desse exercício. O Penny Baker não é meu, não. Ele fala assim, que todos os dias, 20 minutos, você tem que escrever sobre seus sentimentos. Seus sentimentos, seja eles quais forem. Então, sei lá, no final... Lembra quando a gente tinha um diário? Que você falava assim, hoje aconteceu isso, não sei o quê, blá, blá, blá. É exatamente isso. Então, 20 minutinhos, pega um caderno, separa e escreva sobre os seus sentimentos. Né? Fala assim, poxa, hoje eu tô me sentindo caótica e tal, mas hoje foi um dia legal, hoje eu senti raiva de fulano, hoje eu fiquei alegre com esse meme do WhatsApp, 20 minutinhos, escreva. E a escrita manual, hein, gente? A escrita manual é poderosa, ela conecta mais com o teu cérebro do que a escrita eletrônica, ok? Mas também a eletrônica funciona, mas eu prefiro a manual. 20 minutos durante o dia. Então, se você escrever, aí você se sente mais segura. Como se você estivesse organizando e dando vazão às coisas caóticas. O nosso cérebro é muito louco. Isso é muito legal. Se eu falar pra você assim, olha, pensa quando você tinha 5 anos de idade, você, vai pro passado. Eu falo, pensa nos boletos que tem que pagar no final do mês. Você se preocupa com o futuro. Já chora aqui na minha frente. Então, assim, é muito louco, atemporal, caótico que acontece na nossa mente. E tudo bem. Não vai dar para você congelar isso. O grande lance é saber lidar com essas questões. Por isso que a meditação tem adentrado as organizações. Não é porque é moda, tá? E a meditação, você sabe que as pessoas falavam assim para mim, meditação, você esvazia a mente. Eu falo, filho, na boa, eu não consigo fazer um troço como esse. Aí, uns anos atrás, eu fui pra Índia. E aí, na Índia, eu participei de uma série de cursos, não sei o quê. E aí, uma pessoa me ensinou a meditar, né? E, basicamente, é uma contagem de tempo. E aí, você conta o tempo, né? E, sei lá, um período, né? Um período de respiração. Que você conta até 4 tempos... inspira e expira, inspira e expira. E ao ocupar o seu cérebro com essa contagem de tempo... É a respiração quadrada, né? Exato. Eu faço isso pra dormir. Faz? Faço pra dormir, todo dia.
E aí, realmente, você começa a prestar atenção na sua respiração, contar até 4. Isso. E aí você não se preocupa com mais nada. Porque, na verdade, não é que você preocupa. O seu foco O foco é isso. fica exatamente ali. Sim. E é o momento mais de E calmaria. acalma. Aí você acalma, porque o sentimento é real. O pensamento não. Sim. Entende? Então, é por isso que a meditação tem adentrado. Sim, eu tô estudando Mindfulness. Ai, que legal. Tô fazendo uma pós em Mindfulness também. Até para poder implementar nas Isso. organizações. Que tem tudo a ver. Super legal. Dani, olha, tem tantos conteúdos aqui que vamos lá. Eu quero falar... Eu nem sei o que eu quero falar, porque eu quero continuar falando sobre as emoções e tudo, mas tem esse monte de livro que a gente tem que falar também. A gente tem que falar. Lógico. Vamos marcar outros pra gente falar dos livros. Não Os livros gente? são. Mas olha aqui, esse livro aqui em específico, eu vi que você tinha escrito ele em 2018. O feedback. Sim, do feedback. Vou mostrar aqui pro pessoal. Aqui, ó, esse aqui é o do feedback. Porque o pessoal, a gente brinca que tem um outro nome, né? No Brasil, o pessoal brinca que é... Ferraback? É o feedback? Foi a convidada que disse. Então, tá tudo bem. Feedback. Aí a gente entende o seguinte, esse feedback é bom, não é bom, a gente deve continuar fazendo, não deve. Como eu posso fazer para que realmente surta efeito, seja bom para as pessoas, né? Claro. E não que ferre, que a pessoa sai de lá, nossa, que droga, tive um feedback, né? Exatamente. Sabe que dos meus 5 livros, o feedback, ele é o único best-seller. Muita gente fala assim, meu livro é best-seller, mas não é não, gente. 96% dos livros no Brasil não passam da 2ª edição. É uma pena, o brasileiro ler pouco ainda. Por isso que a gente não é potência mundial. É verdade. Então tá na hora de ler, hein, galera? Bora. E ele tem uma metodologia. E ele é uma receita. Tem 10 passos. É literalmente um código que eu demorei 9 anos para consolidar, para chegar. E eu pus numa receita. Tá? Numa receitinha. Eu pus uma receita porque eu gosto de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Mais ou menos. Eu adoro cozinhar, adoro ler os livros de receita. E eu me divirto, porque tá escrito assim, pra você fazer um bolo, fala assim, passo 1, pegue 3 ovos. Passo 2, quebre os ovos. Você fala, vá. Sério. Por que essa informação tá lá, gente? Porque provavelmente algum ser humano fez aquela receita e saiu um bolo com casca. E aí alguém chegou e falou o óbvio. Então, o grande lance é a gente entender que o óbvio não existe. Se você pegar qualquer manual que você tem na sua casa, de qualquer coisa que você comprou, gente, as primeiras 5 páginas você quer se matar. Você fala, não é possível que isso está escrito. Claro que é, tá? O óbvio não existe. E com base nisso, tem essa ferramenta que é um jeitinho de falar. É um jeitinho de fazer uma crítica e ser bem compreendido. Mesmo assim, Vivi, quem constrói ou destrói com os retornos dados é quem recebe. Então, mesmo que você escolha fazer na prática, na ferramenta, se eu não estiver aberta para ouvir aquilo, ajeitar, não vai funcionar. Mas você acha que assim, mesmo seguindo, Dani, você não acha que se esse líder não inspirar a confiança, se ele não vai adiantar? Tudo começa. Porque olha só, muita gente é muito ferrenho para fazer uma crítica, mas é muito mole para fazer um elogio, né? O elogio não faz. E aí fica complicado. Eu falo, líder, você quer adquirir confiança, que seu time confie em você, elogie o bom trabalho. Começa com o elogio. Se o cara fez uma coisa... E o elogio também tem regra. Aqui no livro tem, gente, tá? Como é que faça um elogio? Parece piada, mas tem gente que não sabe fazer elogio. Eu acredito. Tem líder que fala Totalmente. assim, eu elogiei, a pessoa me deu uma confusão. Eu falei, como você conseguiu gerar uma confusão num elogio? Não tem como dar errado no elogio, mas o cara consegue. Ele chega e ele fala assim, ai, seu perfume é ótimo, o andar inteiro sentiu. Oh, meu anjo. A pessoa fala, isso foi um elogio ou foi uma indireta? Não sei, o cara não sabe fazer. E o elogio é uma técnica dos 3 Es. Eu tenho que expressar. O elogio tem que ser expressado, viu? Tem gente que fala assim, se eu não falar nada pra Vivi, ela sabe que tá indo bem. Não sabe, não. Você precisa expressar o elogio a ela. O segundo E de maneira específica. Se você fala assim pra mim, Dani, você fez um bom trabalho. Poxa, eu trabalho desde os 15 anos de idade. Eu não vou saber o que eu fiz. Agora, se você fala assim, aquele exemplo, o exercício que você falou aqui na entrevista, poxa, foi legal? Aí eu sei o que eu fiz de legal e posso repetir isso. E o elogio a gente tem que espalhar.
Então, para você começar a adquirir confiança no seu time, começa com esse olhar. Expresse o elogio de maneira específica. E aí as pessoas se sentem confiantes. Elas falam, pô, olha que legal. Então, vou fazer mais disso, vou fazer mais disso, vou fazer mais disso. E quando vier uma crítica, fala, Dani, olha, não tá legal isso. E aí eu estarei mais aberta a te ouvir. Entende? As pessoas se fecham muito. Então, é muita responsabilidade do líder. Esse é um treinamento que eu mais faço, é meu carro-chefe. É o que eu mais faço nas empresas e eu começo fazendo com os líderes. Para eles aprenderem. Porque ninguém erra de propósito. Se você está errando no seu trabalho é porque você não sabe fazer o certo. Porque se eu soubesse fazer o certo, eu já teria feito, eu não erro. Principalmente num ambiente tão sensível como o trabalho. Então, a gente tem que parar de julgar que o outro está errando propositalmente. Não tá. Se eu errei, foi querendo acertar. E aí não adianta você falar assim pra mim, Dani, não quero mais que você faça isso. Pô, legal. Eu já sei que não é pra eu fazer, mas o que é pra eu fazer? Porque se eu soubesse o que é pra fazer, eu já teria feito. Entende? Eu não vou escolher agir de maneira errada num ambiente tão sensível como é o trabalho. Então, nesse livro, eu ensino passo a passo, a gente treina isso, né? Essa habilidade de falar, ter conversas difíceis, porque a gente teme ter conversas difíceis. Sabe? É um tal de... A pessoa não quer terminar o relacionamento, entendeu? Ela foge, ela some, faz ghosting, né? Entendeu? Ghosting, agora tem nome, É de lascar, né, gente? Para, tá? Aí o cara tá errando. Se você tá errando no trabalho e eu me preocupo com você, quero que você fique na minha empresa, eu preciso te falar. Porque se eu não te falar, você vai errar, você vai errar, você vai errar. Até aquele momento eu falo, tá demitida. Sim, e é isso que acontece. Aí você fala, pô, se alguém tivesse me avisado, eu teria corrigido esse negócio. Sim. Aí eu falo, poxa, isso é uma conversa difícil e tal. Por que a gente teme? Uma conversa difícil, não necessariamente, ela indica que a gente vai romper a nossa relação. Agora, se você não fala comigo e me deixa errar, e eu arco com essa consequência lá à frente, provavelmente a gente vai romper. Então, tá na hora da gente começar a lidar com isso de uma maneira mais natural. E tem um jeito de fazer. Entende? Eu posso ser muito assertiva com você e ser educada, entendeu? E ser empática. É super possível. Eu falar que você está errando no trabalho e dizer o que eu espero de você numa próxima oportunidade em que isso acontecer, sem que isso necessariamente precise te ferir. Claro. Entende? Sem agir com falta de educação, com falta de respeito. Então, a gente tem que achar um meio termo. No livro eu falo bastante disso, gente. Nesse aqui. Isso, feedback. E é engraçado, Dani, que a gente tem falado, né, de demissão humanizada, e eu acho que você pode até falar um pouquinho sobre isso, mas não adianta fazer demissão humanizada se durante o percurso do profissional ali, a gente nunca deu a oportunidade dele se desenvolver, teve essa conversa difícil para que ele pudesse melhorar, mudar a rota. Então, aí depois quer fazer uma demissão humanizada. Nunca vai ser humanizada, por mais que você tenha uma boa forma de falar ali naqueles momentos finais, porque já foi, você não fez. E vamos combinar, né? Eu sou de RH... Eu questiono esse lance de demissão humanizada, gente. Presta atenção, ó. A demissão, isso não indica que eu tenho que ser desrespeitosa, é uma informação. A decisão já foi tomada. E é um rompimento de uma relação. Eu ensino isso para os meus alunos, como é que se demite. Então, ensina pra gente. Legal. A demissão, por exemplo, primeiro, não é a primeira alternativa, viu, gente? Salvo se for uma coisa muito louca que a pessoa fez no trabalho, que rompeu aí o código de ética comportamental daquela empresa. Isso é raro. A maior parte são demissões por performance ou até reestruturação. Mas ele é um rompimento da nossa relação, daquele ambiente de trabalho que a gente está se vendo todos os dias. Então, eu já decidi. Se eu já decidi, eu só preciso te informar. Não é uma reunião de negociação, porque negociação já foi no dia a dia. E nem reunião de lavagem de roupa suja, porque isso também já tem que ter sido no dia a dia. Já deveria, pelo menos. Pra eu te dar a oportunidade de ajustar. Então, eu te chamo e a minha recomendação é que a gente faça logo pela manhã. Não na tarde, numa sexta-feira. Nossa, tá? Logo da manhã, porque é sacanagem deixar o cara trabalhar o dia inteiro.
E no final do dia já, Sim. para com isso, vai. E ainda no fim de semana para paralisar o cara. Para paralisar. A minha sugestão é que seja feita no... O RH te ajuda, ele é seu parceiro. Quem conduz é você, viu, líder? Não é o RH. Quantos líderes falam assim, ai, eu não gosto de demitir. Eu falo, vai, eu adoro. Entendeu? Não dá, faz parte, é o ônus da liderança. Aceita se eu não assumir esse cargo. Ou então fala, não, foi a empresa que decidiu. Ai, gente, é o fim da picada. Estamos numa reestruturação, mas só você está sendo reestruturado, né? A empresa está contratando. Para! Tá? E aí eu te chamo. Eu falo assim, fulano, eu tô aqui para comunicar a sua demissão pelo motivo de performance. Tá? Eu falo qual foi o motivo. Porque eu já fiz os feedbacks antes. Aí não vai ser surpresa para mim. Não vai ser surpresa para mim. Só é surpresa quando o líder nunca falou comigo. Aí fala, caramba, o que acontece? Aí nesse exato momento, você fala assim, olha, toma aqui os cálculos prévios do que você vai receber, porque a primeira coisa que o demitido pensa é quanto é que será meu fôlego financeiro. Né? Ele sempre olha isso. Então, você já minimiza a ansiedade daquele cara, daquela pessoa. E você deve justificar, por exemplo, você falar, performance. Performance. Lembra que a gente conversou tal e tal? Você pode falar sobre isso, deve falar. Até porque no feedback, né, eu já vou ter dado alguma chance. Eu falo assim, poxa, fulano, essa é a segunda vez na nossa conversa sobre isso, sobre, sei lá. A pessoa já está alerta. Exato. Né? O que está acontecendo? Tem algo que eu possa fazer? Aí a pessoa rede de novo, Daniela, essa é a terceira vez que nós estamos falando sobre isso. A próxima é demissão. O que está acontecendo? Gente, confia, comportamentos negativos recorrentes na empresa quer dizer alguma coisa. Quando você fala. Quando você não fala, eu vou errar de novo. Sabe por que eu tô achando que tô fazendo certo? Claro. Eu não sei fazer o certo, não é óbvio, tá? Pra mim, você que precisa me dizer isso, tá? E aí chego lá e eu posso sim exemplificar. Pelo motivo de, sei lá, chegar atrasado. A gente já conversou 4 vezes disso. Eu já tinha avisado a pessoa. Toma aqui os cálculos prévios. Você já vai falar o que a pessoa tem que devolver. Fala, você tem que devolver seu celular, seu laptop. Pode ficar com você, sei lá. Sabe, numa separação, quem fica com os livros e tal, essa divisão, tá? E aí, nesse momento, você vai falar assim, eu quero te agradecer pelo esforço e dedicação pelo período em que estivemos juntos. Só isso. Não é um momento de elogios efusivos. Você tá demitindo a pessoa? Não é? Isso já foi no dia a dia. Tá? E não é o momento de lavagem de roupa suja. Mas você quer agradecer a dedicação pelo período em que estivemos juntos. Vocês ficaram um tempo juntos. Você vai fazer um roteiro para a pessoa. Então, olha só, agora você vai lá, pega as suas coisas, pode falar tchau, não pode falar tchau. Cada caso é um caso. Já teve gente na empresa que fala assim, pode ir lá, fala tchau, escreva lá. E a pessoa deleta todo o banco de dados, sei lá. Líder, você vai tem que se certificar disso. Né? E aí demitiu a pessoa, e aí o RH já vai estar esperando a pessoa para ela assinar lá a carta de demissão, entende? Entregar as coisas, tem que entregar, aquela coisa toda. No que a pessoa saiu e ela tá meio assim, conturbada com aquilo, o RH vai estar lá esperando essa pessoa. Você chama todo mundo da sua equipe. E aí você vai comunicar. Fala, gente, eu comunico todo mundo que hoje a Daniela foi demitida da empresa pelo motivo de performance. Você não precisa dar detalhes nem nada, tá? Eu sei, a Dani era gente boa aqui, mas a empresa deu tratamento devido e respeitoso a ela, como faria com qualquer um de nós. Líder, você se coloca junto, hein? Eu vejo muito líder perder a confiança da equipe nesse momento. Fala assim, como faria qualquer um de vocês? Aí você se coloca no outro patamar, perdeu, hein? Mesmo que você seja filho do dono, você vai falar com qualquer um de nós, tá? Você pode se incluir nesse negócio. E aí você fala, quem vai responder interinamente a partir de agora, blá, blá, blá. Vamos nessa, tá? E informo que não teremos mais demissões. Gente, é impressionante, porque o momento que você tá comigo lá na sala de reunião, Tá todo mundo lá fora. Eu Meu fico Deus. chocada como as paredes têm ouvido na empresa. E aí tá todo mundo, você viu, a Daniela tá sendo demitida, Daniela. Ninguém vai estar trabalhando, vai estar todo mundo assim. E as pessoas não estarão preocupadas comigo. As pessoas estão preocupadas com ela, se vai ter uma demissão ou não. E aí é um momento que você acalma, você fala, não teremos mais demissões. Se você tiver 2, 3, 4 demissões, você que conduza todos, depois você fala isso. Não adianta chegar e falar assim, Claro. olha, amanhã tem mais 2. Aí é medida precipitada, sim. entendeu? E aí, gente, naquela segunda-feira, ninguém vai trabalhar.
é um luto na empresa. Sabe quando alguém morre e aí você fala assim, gente, podia ser comigo. A Dani estava aqui todo dia. É um luto as pessoas sentem. Na terça-feira, de manhã, as pessoas ainda vão sentir, porque as pessoas chegam e falam assim, a mesa da Dani. Eu ia todo dia de manhã tomar café com ela. Ai. Terça tarde a galera volta a trabalhar. Quarta-feira ninguém se lembra de mim. Nossa, só 48 horas só, gente. E aí, gente, olha que interessante. Né? Você que foi demitido, você sabe do que eu tô falando. Porque o demitido, eu falo assim, ele vira, parece que o leproso. Daí ninguém quer ser visto com ele. Todo mundo acha que demissão pega. Nossa, gente. O demitido liga para as pessoas lá na empresa e fala, oi, fulano, todo mundo sente maior carinho por você. Aí você liga e fala, vamos almoçar? A pessoa fala assim, vamos fora daqui. Ninguém quer ser visto com você. Porque todo mundo acha que demissão pega. Sabe? Quem já foi demitido sabe o que eu tô falando. Escrevam aí pra gente se isso já aconteceu com você. E gente, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque o jogo para aquelas pessoas continuaram. Quem saiu do jogo foi você. Aceita isso. Não sofra muito com isso, não. Tem gente aí que tá pensando assim, fala, se eu sair da empresa, a empresa não funciona. Para! Tá? A empresa talvez... Você é único, você tem seu talento, você tem sua expertise, mas sua empresa vai continuar, meu bem. Tá? De uma outra forma, de uma forma diferente. Aceita. Aceita. Isso não é menosprezar você, mas e sim lidar com a realidade. Tá? Então, da gente também parar de colocar o ego à frente, de que eu sou insubstituível. Você é único por si só. Ninguém na face da Terra tem seu DNA. Tem os seus talentos, sua expertise. Mas outras pessoas vão poder conduzir aquilo de uma outra forma. Tá? Sim. E, enfim, então, assim, o luto acontece na empresa e depois você tem que seguir tua vida e a empresa vai seguir a vida dela, gente. É assim que acontece. Mas, literalmente, a forma de demitir é uma reunião informativa. Eu também não posso ficar muito tempo naquele negócio, porque a decisão já foi tomada. E se a decisão chegou da demissão, por problema de performance, eu terei dado os feedbacks e isso não vai ser uma surpresa para a pessoa. Sim. Se for problema de reestruturação ou até conduta, sei lá, a pessoa deu um murro na cara de um outro alguém lá na empresa, né? Aí são questões extremadas, a pessoa também já vai entender. Claro. Foi uma falta, igual no jogo de futebol. Né? Um jogo de futebol não são 2 cartões amarelos, no segundo já é vermelho e vai embora. Então, a empresa também tem regras. A regra do jogo da empresa. Quantas faltas eu posso ter antes de ser expulso do jogo? E o cara que foi expulso no futebol, ele nem no banco de reserva ele pode ficar. Ele tem que sair da jogada. Então, a lógica do trabalho é a mesma. Agora, se você está me demitindo por problema de performance e não fez os feedbacks, aí, líder, é você que tem que ser demitido, viu? Porque você não está fazendo a sua parte. Porque a única tarefa do líder, é dar os feedbacks constantes, de maneira específica, para eu entender, para me dar a oportunidade de eu aprender, de eu crescer, de eu avançar. É essa troca. O jogo do trabalho é uma parceria muito legal. Né? É verdade. E transparência e confiança, né, Dani? Bom, nós não vamos conseguir falar de todos os seus trabalhos. Eu volto. Me convida de novo. Vamos! Já passou, gente. Passa rápido. Não, né? gente, Caramba, já passou. E eu não vi passar essa conversa. Foi o quê? 15 minutos, Fábio? Acho que foram 15 minutos de podcast que a gente fez. Foi rápido, meu Deus. Sim, e nós não vamos conseguir mais. Não tem problema, eu volto, você me convida, a gente promete? Vem pra falar. Claro. Porque, gente, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Mas os livros são disponíveis, todas as livrarias. Todos os meus livros falam de comportamento no trabalho. Olha esse aqui, gente, olha esse tema. Bom senso. Né? Tem que ter bom senso. Aqui tá dizendo o que é o bom senso, tá? E tem um teste, né, Dani? Tem um teste. Esse livro foi meu último livro, Bom Senso na Vida e no Trabalho. Será que realmente todo mundo acha que tem bom senso, né? E sempre o que falta é no outro. Gente. É o outro que não tem bom senso. Eu fiz um teste, gente. Esse livro, logo de cara, tem um teste que vai identificar se você tem ou não tem bom senso. Ele tem 42 situações, pinga-fogo no trabalho, que as pessoas sempre reclamam, falta de bom senso. Fulano não teve bom senso nisso e tal.
E aí é bem legal. Então, todos os meus livros, Vivi, eles giram nessa área de comportamento. Tô vendo. Então, sempre é comportamento no trabalho. E são livros bem legais para você levar nas reuniões das empresas, sabe? Para trazer os temas para as pessoas discutirem. Então, sempre os meus livros estimulam essas conversas, né? Dão uma orientação prática e imediatamente aplicável Não, no com trabalho. certeza. Essa conversa nossa aqui. Primeiro que você tem uma forma maravilhosa. Assim, que delícia de te ouvir. Obrigada. Você é muito didática, você é muito. Dá vontade de ficar aqui conversando e te ouvindo eu de fico verdade. feliz. Muito, Obrigada. muito, muito gostoso. Acho que vou fazer um pós na GV só para ficar te ouvindo mais. Isso, bem. Bom, muito legal. Esse QR Code que a gente está pondo aqui na tela vai ter acesso a todos os seus livros, Boa. todo o seu conteúdo. Olha que legal, aqui tem 365 inspirações para começar o dia. Funciona como uma devocional. Todos os dias a gente abre na data. Ele tem uma pergunta, uma provocação, uma reflexão, um textinho curtinho sobre o trabalho. Vira uma inspiração. Legal. Então, ele é legal. Ele funciona Olha como aqui. uma devocional. Um devocionalzinho, dá uma lida de manhã, né? Não vai tão bravo pro trabalho. Olha só que coisa. Ah, legal. Então, nesse QR Code tem lá os links que você vai encaminhar, os do Amazon, não sei onde estão seus livros, ou a sua página na internet, o Vocês LinkedIn. podem olhar lá, meu site é danieladolago.com.br. Pode me seguir no Instagram, é @DanielaDolago. O Insta que eu mais uso. O LinkedIn também, eu coloco um monte de material lá. Mas o Insta é onde eu mais interajo com os meus leitores, né? Com os meus alunos e tal. Então, tá lá, @DanielaDolago. Adorei. Eu também. O que você acha que, assim, nossa, eu preciso falar antes de sair? Tem alguma coisa? Claro que tem mais 1 milhão de coisas que você poderia comentar, mas tem um recado final que você gostaria de deixar? Legal, o recado final, assim, a base para você conseguir tramitar bem, não somente com suas emoções, com o meio de trabalho, com a nossa sociedade, é você se conhecer. Então, busquem autoconhecimento. Né? Então, invistam nisso. Parem um pouquinho. Não, as respostas não estão de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Se a gente entender isso, aí você vai lidar super bem com a tecnologia que chega, com as mudanças de trabalho, enfim, com os desafios profissionais, na realização dos seus sonhos. Então, pare um pouquinho. Se no decorrer dessa entrevista você parou, nem que seja uma fração de segundos, e se olhou, a minha missão como professora está completa. Que bom. Né? A ideia é essa. Muito obrigada pela aula. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Prazer conhecer. Prazer, Foi ótimo. Eu prazer adorei. demais. Obrigada. Que gostoso. E se você que está aí gostou dessa conversa com a Dani, você, por favor, curta aqui, compartilha com seus amiguinhos, compartilha com a liderança, com o seu pessoal do RH, porque tem muito aprendizado, gente. E dá para pôr, como a Dani falou, em prática na hora que você escuta. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.